A todos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor e aprendermos mais acerca da sua palavra, que é viva, fiel, verdadeira e que nos ensina cada dia não a enchermos a nossa mente, nosso intelecto apenas, mas, acima de tudo, vivermos para a glória dele, o único e verdadeiro Deus. Nós estamos numa série, na primeira carta de Pedro, nós estamos expondo toda a carta, aqui na nossa igreja, na nossa congregação, como também na igreja Sede Aliança, na nossa congregação em Artur Nogueira, nós temos o costume da nossa herança reformada de expormos livro por livro das Sagradas Escrituras. E nós sempre fazemos questão de explicar porque a Bíblia é algo lógico, não é algo fragmentado. Ela tem um começo, um meio e um fim. Ela tem assuntos estabelecidos e é por isso que nós expomos os livros inteiros. Essa série é intitulada Firmes na Graça, andando com Cristo em meio a um mundo hostil. Nós aplicamos os ensinamentos de Pedro há mais ou menos 2000 anos, a nossa vida hoje como cristãos, neste mundo no qual nós vivemos. Isso porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será por todo sempre. Amém. E hoje nós vamos meditar no texto que encontra-se em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 13 ao verso de número 17. 1 Pedro 3, de 13 a 17. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor e que durante a exposição do texto você permaneça com a tua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos direcione na exposição e no conhecimento, no aprendizado das Sagradas Escrituras. Ó bendito Senhor, louvamos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos cultuando a Ti, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Mas nós estamos neste momento preparados para ouvir a Tua palavra. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em nós, que a palavra dos nossos lábios, o meditar do nosso coração neste momento sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que todo o nosso ser esteja voltado a ouvir a Tua voz. A Tua voz está na Tua palavra. E que assim, Deus, possamos aprender como nós devemos agir, como nós devemos viver corretamente em meio a um mundo hostil. Trabalhe em nosso coração, nos santifica por meio da Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito trabalhe mais uma vez em nós, para que possamos ser cristãos que agradam e vivem unicamente para a glória do Senhor, a maneira do Senhor. Não pelo que nós pensamos ou achamos que é certo, mas tendo a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés
como guia para os nossos caminhos. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. No século XV, mais especificamente no ano de 1436, um homem chamado Tomás de Arezzo, em Constantinopla, descobriu um belo documento, conhecido como a Epístola de Dioneto. E o que é este documento? É um documento apologético, trazendo uma defesa da fé e da vida cristã. Alguns acreditam que este documento foi escrito mais ou menos no ano 120 depois de Cristo, onde não havia-se mais apóstolos e permaneceram ali os pais da igreja. E é possível que um determinado pagão, desejoso de conhecer melhor a religião que estava se espalhando pelas províncias romanas, impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam o mundo, a morte e os deuses pagãos, ele ficou curioso e queria saber que Deus era aquele que eles conheciam, que eles amavam, que eles confiavam e lhes prestava culto. Onde vinha aquela nova raça, aquelas novas pessoas, aquela nova religião que estava surgindo. E neste documento, eu quero ler para vocês uma pequena parte que se encontra no capítulo de número 5 da Epístola de Dioneto, que diz as seguintes palavras. Eu vou projetar aí e vocês acompanhem. Diz assim: os cristãos de fato não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, alguns ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles. A cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, as com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todas. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. Aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo deste ódio. Queridos, nós vemos aqui que o exemplo cristão levou seja lá quem a querer entender por que os cristãos eram iguais e ao mesmo tempo diferentes. E aqui nós temos uma resposta mais ou menos satisfatória. Mas o que também fica claro nesse texto que nós lemos é que, apesar do bom procedimento cristão, eles foram descritos como pessoas que sofriam injustamente, que eram hostilizadas pelo simples fato de serem cristãs. E essa sempre será a marca de um cristão verdadeiro. Ainda que tenha um bom procedimento diante da sociedade, ainda que muitas vezes viva de maneira que ninguém tenha nada a falar, muitos serão hostilizados na sociedade, porque este é um mundo anticristão. E aquilo que é anticristão cria aversão. Mas a pergunta que surge para nós diante dessa realidade é: como podemos lidar então com esse sofrimento injusto?
com a hostilidade que vem do mundo para conosco, que nós somos cristãos e vivemos para a glória de Deus. E é justamente isso que Pedro irá nos responder nesse texto. Queridos, na semana passada nós vimos que Pedro vai encerrar uma determinada parte onde ele fala das virtudes cristãs. Como os cristãos eles deveriam viver corretamente o exemplo cristão como servos, como pais, como maridos, como esposas. Pedro vai trazer essas diretrizes e por fim, ele vai aí dos versos 8 a 12 dizer que as virtudes cristãs elas devem ser evidenciadas nas nossas ações, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, mas também nas nossas reações, diante daqueles que nos fazem mal, que tentam mal contra os que são cristãos, e também acerca das motivações e por que nós devemos permanecer desta maneira diante do Senhor. E exatamente nesse texto, Pedro vai mostrar então aos cristãos lá em Antioquia da Síria, onde eles habitavam, mas também a nós aqui nesta noite, pessoas que estão servindo e vivendo para a glória de Deus, como essas pessoas devem viver em meio ao mundo que nos hostiliza. E é assim então, queridos, que nós vamos meditar diante do que Pedro falou e dos nossos propósitos nesta noite, no seguinte tema: diretrizes bíblicas para lidar com o mundo hostil. Diretrizes bíblicas para lidar com o mundo hostil. E qual a primeira diretriz que Pedro irá nos dar neste momento para nós agirmos corretamente mediante a um mundo hostil? Ele vai dizer que nós devemos, em primeiro lugar, lembrar que somos bem-aventurados. Lembrar que somos bem-aventurados. Veja novamente comigo o verso de número 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? O verso 13 começa com uma pergunta retórica que estabelece um princípio que fazia sentido para a situação da época. Naquele tempo, queridos, a perseguição ainda não era feroz e nem estatal, como veio a se tornar posteriormente, mas era localizada e esporádica. Lembremos que os cristãos a quem Pedro escreve habitavam nas regiões da Ásia Menor, onde é a antiga Turquia nos dias de hoje. E esses cristãos viviam debaixo do Império Romano, que dominava o mundo da época, e eles, no lugar onde eles viviam, havia essas perseguições pequenas, minúsculas, localizadas por meio de habitantes destes lugares que não eram cristãos. E Pedro vai dizer que se os cristãos tivessem um comportamento virtuoso, como santidade, como submissão, como os comportamentos que vimos na semana passada, no verso de número 8, que motivo os pagãos tinham para fazer mal aos cristãos? O que eles poderiam falar sobre aqueles que são zelosos pelo que é bom e que estão sempre sobre o olhar benevolente de Deus, como está no verso de número 12? Geralmente, queridos, não é provável que você seja prejudicado por fazer uma coisa certa. Então, a pergunta retórica tem uma resposta. E qual é? Ninguém. Se vocês forem zelosos do que é bom, fizerem o que é bom, quem pode fazer mal a vocês? E a resposta mais óbvia seria ninguém. Entretanto, o verso 14 diz o seguinte: mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Mas ainda que venha a sofrer. Apesar de não fazer sentido os cristãos serem perseguidos quando fazem o bem, é inegável que essa sempre foi e sempre será uma realidade para os seguidores de Cristo Jesus. Aqueles que são diferentes deste mundo, aqueles que remam contra a maré deste mundo, estão indo na contramão deste mundo, sempre serão hostilizados. Inclusive aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 2, no capítulo 2, verso 21, ele diz as seguintes palavras: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Essa ideia aqui de ser exemplo para que os passos fossem seguidos, na língua grega apresenta a ideia de um rabisco, feito antes para ser completada. A ideia que Pedro traz é que Jesus sofreu por ser diferente deste mundo, e ele preparou um caminho de sofrimento também
para que os cristãos, ao segui-lo, sofressem por causa do seu nome. É isso que Pedro está ensinando aqui. Mas o que precisamos saber em meio a esse sofrimento é que, apesar disso, apesar da hostilidade, apesar da perseguição, apesar dos atritos, apesar de todas as dificuldades que passamos pelo nome de Cristo, ainda assim nós somos bem-aventurados. Lá em Mateus capítulo 5, dos versos 10 a 12, que nós lemos aqui na liturgia, diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus está dizendo, parece que é algo inevitável. É isso que Jesus está dizendo para nós. Mas mesmo assim, apesar disso, os cristãos são bem-aventurados. Essa seria uma palavra confortante, porque ali haviam crentes que estavam sendo, sim, perseguidos, hostilizados, deixados de lado por causa de sua fé. Queridos, no Antigo Testamento, existe um termo hebraico que é ashre, que reflete a ideia de você ser bem-aventurado ou imensuravelmente abençoado e feliz. Alguns estudiosos da língua hebraica dizem que nas línguas hoje, pelo menos as mais conhecidas, português, inglês, espanhol, nós não temos uma tradução que seria fidedigna. E o que a gente pode dizer é que essa ideia, essa palavra, é como se você fosse extremamente abençoado. É a mesma que é encontrada no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Pedro e Cristo, eles vão usar um termo correspondente aqui no Novo Testamento. É o que nós chamamos de transliteração do grego, do hebraico para o grego. Então eles estão usando o mesmo termo. E apesar da gente não saber mensurar de fato o que é ser tão abençoado assim em palavras, nós sabemos que diante do que Pedro está falando, ser abençoado é ser também parte do povo de Deus. Ser imensamente abençoado é fazer parte de uma raça eleita, de um povo santo. Mas ser também bem-aventurado é ter a oportunidade de testemunhar acerca de Cristo Jesus. Somos felizes quando não andamos segundo o conselho dos ímpios, ainda que nos cause sofrimento. No tempo de Pedro, os cristãos começaram sim a sofrer por causa da justiça. Os pagãos falavam mal deles, seus bens eram confiscados, eles foram dispersos, estavam perambulando na terra como peregrinos e forasteiros. Mesmo passando por tudo isso, os cristãos deveriam exultar, pois eram bem-aventurados. E queridos, o que nós precisamos entender nesta noite é que nós temos o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Eu já contei para vocês que, conversando com um rapaz de uma determinada igreja aqui em Cosmópolis, eu perguntei a ele qual é a mensagem que você prega. Ele diz, a mensagem que eu prego é que Cristo nos dá tudo e que os filhos de Deus, eles não foram chamados para sofrer neste mundo. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas a ele, né? E tal texto assim. E tal texto assim. Comecei a conversar com ele. Não estava confrontando, não estava querendo humilhá-lo. Eu só estava tentando entender o tipo de pregação dele. De repente ele se irritou porque eu citei alguns textos bíblicos. Ele diz, eu não quero saber da sua teologia não. É isso que eu prego e acabou. E uma das coisas que eu perguntei a ele é, como que o cristão, ele não foi chamado para sofrer, se Cristo diz que quem quer segui-lo deve carregar a sua própria cruz, deve morrer para si, que vão ser perseguidos, injuriados. Foi isso que aconteceu com os profetas, foi isso que aconteceu com os apóstolos, é isso que está acontecendo com cristãos tempo após tempo. O mundo não aceita que somos diferentes e eles perseguem sim os cristãos. Como? Só que quando uma pregação como esta surge, sem sofrimento, sem aflição, sem problema, é porque não entendem que sofrer por nome de Cristo ou pelo nome de Cristo é também um privilégio. Que o crente é aquele que sabe viver ao mesmo tempo na guerra e na paz. É aquele que sabe viver aflito, mas também sabe descansar.
Porque seguro está nas mãos daquele que nunca nos deixará, o bom pastor da nossa alma. Mas devemos entender que não há nada melhor do que saber que, apesar de sofrermos, estaremos sempre seguros nele. E por isso nós somos bem-aventurados. John Owen, um puritano, eu tenho um grande apreço por ele. John Owen, ele diz certa vez que há mais glória sobre os olhos de Deus nos suspiros, gemidos e lamentos das pobres almas cheias do amor de Cristo do que nos tronos e diademas de todos os monarcas da terra. E ele, citando Martinho Lutero, disse certa vez: prefiro cair com Cristo a reinar com César. Prefiro cair com Cristo a estar longe dele. Esse é o ponto de Pedro, não é? O sofrimento com Cristo é mais doce do que qualquer riqueza sem ele. E ainda que a gente sofra por causa da justiça, nós somos bem-aventurados. O sofrimento por causa da justiça existe, mas saiba que ele nunca é em vão. Enquanto as pessoas do mundo enxergam o sofrimento como acidental, como destruidor dos seus planos, quantas pessoas são aquelas que dizem assim: mas esse sofrimento está acabando com a minha vida, está tirando a essência da minha vida, está tirando o brilho dos meus olhos. Quantas pessoas pensam assim? O cristão, pelo contrário, pode comprovar que o sofrimento intensifica o sentido da sua vida. Porque assim como o Senhor sofreu, nós refletimos ele e por isso nós muitas vezes sofremos também. Entretanto, mas todavia, precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Queridos, há muitos evangélicos que dizem que são perseguidos por causa da sua fé, quando na verdade estão sofrendo as consequências de comportamentos inadequados. Certo dia eu vi um vídeo onde um policial estava indo cobrar um pastor. Na verdade era uma ordem de despejo, né? Aí você entende por que o nome do pastor já está rechaçado. Quando fala que é pastor, misericórdia, né? E os policiais estavam tirando o homem da casa porque ele já estava há meses sem pagar o aluguel. E o policial: o senhor precisa sair. Sabe o que ele fez? Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Aí o policial perguntou para ele: mas o diabo está em mim ou no senhor que não pagou o aluguel? Que está enganando as pessoas, que não paga aquilo que deve, que não é exemplo. E muitas vezes evangélicos têm sofrido pelas consequências dos seus maus atos. Pessoas ruins, pessoas que não sabem lidar com os relacionamentos, pessoas amargas, pessoas que não são sinceras no seu falar, sinceras no seu agir, pessoas que compram e não pagam. E aí quando recebem por causa das suas falhas, meu Deus, estou sendo perseguida. Estou sofrendo por causa do nome de Cristo. Mas quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Eu vou estar lá no palco e ele na plateia sendo humilhado, aquela coisa. Não, irmãos. Não é sobre esse tipo de sofrimento. Não é pelo erro, não é pelas nossas falhas, mas é sempre por refletir Cristo Jesus. É sempre por refletir os frutos do Espírito. Aí sim, nós sofremos e somos bem-aventurados. Mas quando são consequências das nossas falhas, não. Por isso, se você tem sofrido pelo nome de Cristo, se você tem sido perseguido pelo nome de Cristo, seja no trabalho, seja na escola, seja na família ou em qualquer outro lugar, saiba que você é bem-aventurado. Você é abençoado. Você é povo de Deus. Então, a primeira diretriz é: lembre-se que nós somos bem-aventurados. Mas Pedro dá aqui uma segunda diretriz importante. Devemos lembrar que nós somos obrigados a priorizar Cristo em nosso coração. Lembrar que devemos priorizar Cristo em nosso coração. Veja comigo aí a continuidade do verso 14 e o início do verso 15. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aqui Pedro está citando um texto muito conhecido do Antigo Testamento, que nós também lemos na liturgia. Isaías, capítulo 8, dos versos 12 a 13. Pedro está usando esse texto
para poder aplicar aos seus leitores originais e também, naturalmente, a nós aqui nesta noite. No texto de Isaías, que nós lemos na liturgia, existe um clamor para que o povo de Judá não temesse a invasão dos assírios. E assim como Judá fora tentado a temer os seus adversários, o povo judeu, os leitores petrinos estavam sujeitos a temer o que seus perseguidores poderiam fazer. As pessoas nos perseguem, nós devemos viver como pacificadores, nós não podemos desonrar o nome de Cristo, mas e agora? Imagine quantas pessoas ficaram com medo. Imagine se você fosse perseguido como naquela sociedade, nós já falamos como, que pagãos atrapalhavam negócios de cristãos, atrapalhavam a vida de cristãos, não deixavam eles viver a vida comum, sem serem perseguidores dessas pessoas. Imagine que você tivesse nessa realidade. Você não iria tremer diante dessas pessoas? Certamente sim. Quando a gente vê alguma simples notícia de perseguição ou uma possível perseguição aqui no Brasil, a gente já começa a ficar assim, com medo. Imagine se fosse algo comum, verificável, todo santo dia você sendo perseguido. O temor bateria na porta do teu coração. E queridos, ainda falando sobre isso, pense aí neste momento como você lida com um coração medroso que às vezes você tem, quando deve proclamar e viver para a glória de Cristo. Por exemplo, aqueles que ainda estudam, seja na escola, crianças, adolescentes, faculdade. Como vocês se sentem quando na sua classe, na tua turma, as pessoas riem de você porque você é um seguidor de Cristo? As pessoas te hostilizam porque você é um seguidor de Cristo Jesus. Se você estudar em determinadas faculdades, hoje, USP, PUC, olha lá, hein? Se você for falar de Jesus, já pode dar tchau para a tua família. Talvez você nem volte mais para casa, porque o ódio é tanto. Mas como você se sente nestes meios? Talvez se você ainda está numa faculdade, ou se você ainda está na escola, ou se são alunos mais novos, alunos mais velhos, falar de Jesus sempre vai trazer uma espécie de hostilidade. Você fica com medo? Como você se sente, por exemplo, quando você está numa social da tua empresa, com pessoas que você conhece? Você está lá, toma um pouco de vinho, come um pouco de carne, mas as pessoas estão afeitas e sedentas pela embriaguez, pela dissolução do vinho e até por coisas piores. E quando os seus colegas de trabalho dizem assim, bebe mais, vai mais, faz mais, como você se sente? Coagido a fazer o mal ou se mantém firme defendendo o nome de Cristo? Aliás, você tem medo de defender o nome de Cristo nas suas atitudes, no meio dos seus colegas? Enfim, queridos, nos nossos meios, sejam familiares, nos relacionamentos, em qualquer outro, como você se sente quando pensa pelo menos em falar de Jesus? Corajoso, com intrepidez ou com temor no coração? Pense aí neste momento. Mas o que Pedro vai nos dizer aqui é que ao invés de nós ficarmos amedrontados, alarmados, morrendo de medo daqueles que nos hostilizam, devemos nos lembrar quem é o verdadeiro Senhor da história. Devemos nos lembrar daquele que nós, de fato, precisamos temer, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, antes, verso 15, santificai a Cristo como o Senhor do vosso coração. Santificá-lo como Senhor nos dias de Pedro significava assumir o senhorio de Cristo como distinto do senhorio de qualquer autoridade ou qualquer pessoa neste mundo. Lá no livro do profeta Isaías, a ordenança era para que o povo de Judá temesse somente ao Senhor e não aos homens. Sendo os assírios ou qualquer outro tipo de povo, o temor deveria estar sempre no Senhor. Assim, queridos, nós experimentamos as bem-aventuranças quando trocamos o temor do homem pelo temor do Senhor. E por isso os cristãos não devem viver amedrontados. O problema, queridos, é que às vezes nós tememos mais os homens do que o próprio Cristo. Nós colocamos um lugar de
um lugar central de pessoas que nós temos medo no nosso coração. Edward Welch disse as seguintes palavras: o temor do homem é o medo de que outra pessoa possa expor, envergonhar e prejudicar você. É o maior e o único obstáculo da vida cristã na evangelização, por exemplo. Porque nós tememos sim as pessoas muitas vezes. Às vezes você está ali preparado para falar de Jesus para uma pessoa e você pensa logo assim: como é que essa pessoa vai me receber? Como é que ela vai agir? Como é que ela vai responder ou dizer que tudo que ela está pensando, tudo que ela está vivendo é mentira, é engano, não vai levá-la a lugar nenhum a não ser uma vida de condenação e que ela precisa de Cristo? Aí você começa a ponderar. Você está lá rindo, comendo McDonald's, bebendo água com gás, alguma coisa. E você pensa, passa o tempo, você bate papo: não vou falar de Jesus para essa pessoa não, porque ela vai me hostilizar. Ela vai virar a cara para mim. A amizade será desfeita. Dentre outras situações. O problema é que o temor dessas pessoas tem tido um lugar no nosso coração, quando na verdade Cristo deveria ser o centro. E Pedro vai continuar falando: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Veja que Pedro nos ensina a não temer os homens, a santificar e colocar Cristo como o Senhor no nosso coração, como aquele que de fato nós devemos temer. Mas além disso, nós devemos estar preparados para responder acerca da nossa fé. A palavra utilizada aqui para responder é apologia. É a mesma palavra que nós usamos para falar da vertente teológico-apologética, que diz respeito à defesa da fé. São álibis cristãos, são álibis bíblicos, são doutrinas bíblicas onde nós concatenamos ideias fiéis às Sagradas Escrituras para responder contra o mundo que nos hostiliza e mostrar a razão da nossa fé. Só que isso não significa que todo cristão deva fazer um estudo de raciocínio acadêmico, filosófico, mas significa que todo cristão deve estar pronto para explicar aquilo que ele acredita. Ou seja, devemos conhecer a palavra de Deus, o sistema da verdade ensinado nas Sagradas Escrituras, entender as objeções deste mundo e procurar respondê-las com honestidade e fidelidade sobre as Sagradas Escrituras. O grande problema é que o povo peca porque não conhece a Bíblia e, além disso, não consegue responder sobre a sua fé porque não busca mais conhecimento sobre Deus. Mas como nós vimos hoje na escola dominical, nós devemos nos esforçar para a glória do Senhor, aprender para a glória do Senhor, ao invés de temer o ímpio, colocar Cristo como centro do nosso coração, porque antes importa temer a Deus e não a homens, e mesmo assim nos preparar para responder a todo aquele que perguntar acerca da nossa fé. Esse é o dever de todo o cristão. Querido, você precisa entender o seguinte: viver como estrangeiro vai chamar a atenção. Aqui em Cosmópolis, quando você vai ao mercado, você está andando pelos corredores do enxuto, por exemplo, você ouve lá um oxente, você ouve lá um manhinha, você ouve lá um cuscuz com ovo, você ouve falar de rapadura, de charque, esse tipo de coisa, vai chamar a atenção. O que as pessoas vão pensar? Está ali um nordestino. Ou está ali um baiano, né? Porque para muitos a Bahia é o Nordeste todo, tá? Estrangeiro sempre vai chamar a atenção. Onde for. Você lembra aí dos filmes de faroeste, né? Chegava lá alguém estranho, aquela coisa toda, já alarmava a cidade. Quem é aquele? Quem é aquela? Sempre chama a atenção. Entenda que viver diferente neste mundo vai chamar a atenção das pessoas. Vai acender uma luz que vai chamar a atenção das pessoas. E aí, que você tem que entender que a tua vida como um cristão, ela sempre vai ser provocativa. Viver como pequenos cristos neste mundo vai suscitar a pergunta das pessoas, as quais você foi colocado e entre as quais você viverá. E quando você viver para a glória de Deus,
com a vida provocativa, as pessoas chegarão até você e te perguntarão: por que você é assim? Por que você é assim? Por que você não fica desesperado quando você está sem emprego? Por que você não fica desesperado quando um parente morre? Por que você fala com paz, com mansidão, com domínio próprio, com amor, com longanimidade, benignidade? Por que você é sincero no seu tratar com as pessoas? Por que você não tem dívidas? Por que você, que raio é que você é diferente? Por que você não é igual a todo mundo? E é aí que você tem que estar preparado para responder acerca da tua fé. E o que é deixado para nós aqui é: não temos homens. Não temam aqueles que podem simplesmente matar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Os homens não podem fazer nada. Ah, mas os discípulos morreram por causa de Cristo. Nada fugiu do controle de Deus. Eram apenas meros instrumentos que o Senhor permitiu que acontecesse para que o nome dele fosse glorificado. Não tenha medo, mas se prepare para responder quando lhe perguntar a razão da tua fé. Tenha Cristo como centro do teu coração. E Pedro, por último, ele vai nos lembrar que nós também devemos manter um bom testemunho. Lidando com a hostilidade, com o sofrimento deste mundo, nós deveremos manter um bom testemunho. O seu trabalho como apologeta deve proceder de um espírito humilde. Olha o que é que Pedro diz aí no verso 16 e 17, nos versos: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Queridos, olha que Pedro diz para nós que nós devemos, então, fazê-lo com mansidão e temor. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Temor, um dos frutos do Espírito. Você não é chamado para um campo de batalha, para puxar espadas e armas, defendendo a tua fé, mas fazê-lo refletindo a essência da vida no nosso Senhor. Porque Jesus foi manso, Jesus foi humilde de coração. Aprendei de mim. Era isso que Cristo ensinava, era isso que os apóstolos ensinavam. Mas Pedro também vai dizer que nós devemos fazê-lo com boa consciência. E boa consciência aqui não é apenas uma bússola moralista. Tipo assim, eu sou cristão, então eu tenho que me portar desse jeito, o meu comportamento vai de fato me levar a agradar a Deus. Não é isso, mas é o lugar onde a justiça de Cristo molda, às vezes, o nosso pecado de querer fazer a nossa defesa da fé de maneira irada, de maneira puramente egoísta. É a justiça de Cristo que refreia os nossos impulsos errôneos e nos levam a fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Não se valha de suas armas humanas, mas espiritual. Porém, ele diz também no verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Deus não se agrada quando o seu povo sofre. Será que o rapaz que discutiu comigo tinha razão? Deus não se agrada quando o seu povo sofre. Mas é da sua vontade que os crentes façam o que é correto, mesmo que isso resulte em sofrimento. E é verdade, isso vai acontecer. Deus não está olhando para a gente dizendo assim: olha, eu quero ver esse povo sofrendo. Esse povo sofrendo vai me agradar, vai me dar uma espécie de prazer. Não é isso. Mas é porque de fato nós estamos caminhando nos passos de Jesus. Lembre-se quem foi Jesus. Ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, veio a este mundo, nasceu como uma criança comum, viveu neste mundo. Quando começou o seu ministério, foi hostilizado, foi xingado, foi maltratado, foi cuspido, foi tido como um bandido, foi levado para uma cruz, foi crucificado e foi morto. E o que é que a gente espera?
apenas flores. Mas não, queridos. Ainda que haja o sofrimento, os crentes devem viver para a glória de Deus, fazendo o que é correto. Que falem, mas que falem sem motivo. É melhor vocês sofrerem por praticar o bem do que praticando aquilo que é mal. Assim vocês calam. Nós calamos a boca daqueles que falam mal contra nós. O bom procedimento cristão. Uma outra coisa que eu quero chamar a tua atenção antes de nós terminarmos é: veja que existem apenas 2 resultados possíveis quando nós vivemos e falamos de Cristo Jesus. Sempre há 2 resultados para o evangelismo. Ou a pessoa acredita no evangelho, é transformada pelo evangelho e passa a viver pelo evangelho, ou ela vai se virar e perseguir o evangelho. Não há mais de 2 efeitos. Não há neutralidade nessa história. Você está vivendo para a glória de Cristo, você está vivendo contra Ele. Eu quero te perguntar como está a tua vida nesta noite. Você que está aqui. Você tem sempre ouvido acerca do evangelho. A tua vida está andando para a glória de Cristo ou contra Ele? Como tem sido o seu procedimento? Como o procedimento do mundo ou como o procedimento cristão? Você tem vergonha de se apresentar como um cristão para não ser hostilizado por este mundo? Reveja teu coração, meu irmão e minha irmã. Seja qual for a dificuldade que você tem passado, peça ao Senhor que trabalhe no teu coração, para que você viva da maneira que o apóstolo Pedro está nos ensinando, para que você saiba lidar com a hostilidade deste mundo, para que você seja um bandeirante de Cristo Jesus. Mas se ainda você não aceitou Cristo como seu Salvador, você não vive para a glória de Cristo, entenda que esta palavra é forte, porque ela diz que só há 2 caminhos: o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho estreito e o caminho largo. Ou você está com Cristo ou é contra Cristo. E a palavra de Deus nos traz essas diretrizes. Viva para a glória do Senhor. E saiba que ainda que você não diga neste momento que quer ser um cristão, que quer viver para a glória de Cristo, se o Senhor tiver planos para a tua vida, se você for um eleito, se Ele escolheu você antes da fundação dos tempos, Ele vai chamá-lo. E aí, com certeza, você vai entender, assim como Paulo entendeu, como é prazeroso, como é magnífico viver para a glória de Cristo, ainda que isso nos traga sofrimento. Paulo dizia que ele estava disposto a perder tudo, a sofrer mais para a glória de Cristo Jesus. E é assim que nós aprendemos a viver. O texto que nós lemos no início é uma carta apologética. Ninguém sabe quem foi que escreveu de fato. Alguns dizem que este documento foi até achado numa padaria velha, depois concatenado lá, colocado com outros documentos apologéticos e jogado numa biblioteca por muitos anos. Mas apesar de não saber quem escreveu de fato e quem foi o seu receptor ou a quem foi endereçado de fato, nós temos aqui uma verdade. Nós vivemos neste mundo, parecemos às vezes com ele, mas não pertencemos a ele. Nós vivemos neste mundo e sempre nós vamos ser hostilizados pela nossa forma de viver. Mas o importante de tudo, como foi dito aqui, é: eles sempre permanecem do mesmo jeito. Eles sempre permanecem do mesmo jeito. E a última frase aqui é: aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Mas a gente sabe, é porque nós carregamos o nome de Cristo. Portanto, não tema. Portanto, viva para a glória de Deus. Portanto, como nos ensinou a palavra, aprenda a lidar biblicamente com este mundo hostil. Neste momento nós vamos passar para a ceia do Senhor.